Saudamos aos amados com a bendita paz do Senhor. O irmão é convidado hoje a louvar junto conosco ao nosso Deus, nosso maravilhoso Deus, digno de louvor e glória. Convido os irmãos também a abrirem as suas Bíblias aos Romanos, capítulo 8. Estaremos meditando dos versículos 31 a 39. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas estas coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar, entregando o culto nas mãos do Senhor. Soberano Deus, maravilhoso Tu és, grande Tu és, Santo Deus. Neste momento, Senhor, queremos entregar este culto em Tuas benditas mãos. Deus, concede-nos um bom tempo em Tua presença. Deus, que possamos estar louvando e glorificando o Teu nome. Pai, Te peço que possas abençoar a cada irmão, Senhor, a cada irmã que está ouvindo e assistindo este culto, que também seja tremendamente abençoada. Tudo pedimos, Jesus, em Teu nome, para todo sempre. Amém. Glória a Jesus. Vamos louvar o nome do Senhor. Meu socorro vem de Ti, Senhor, meu Mestre Salvador. Levanto minha voz para Teu louvor. Levanto os meus olhos, Levanto os meus olhos, levanto um clamor, levanto um clamor. Meu socorro vem de Ti, Senhor, meu Mestre Salvador. Levanto minha voz para Teu louvor. Ele é o Senhor, Oh, Senhor dos céus, Ele é quem nos livra, de todo mal. Ele é poderoso, Oh, é quem nos salva, a Ele entregamos nosso louvor. Ele é o Senhor, Oh, Senhor dos céus, Ele é quem nos livra, de todo mal. Ele é poderoso, Oh, é quem nos salva, a Ele entregamos nosso louvor. Levante os olhos, levante
grande Salvador, levanto minha voz pra teu louvor. Ele é o Senhor, Oh, Senhor do céu, Ele quem nos livra. de todo mal. Ele é poderoso, Oh, é quem nos salva, a Ele entregamos nosso louvor. Ele é o Senhor, Oh, Senhor do céu, Ele quem nos livra. de todo mal. Ele é poderoso, Oh, é quem nos salva, a Ele entregamos nosso louvor. Aleluia. Sim, a Cristo nós entregamos o nosso louvor. Ele é merecedor. Glória ao Senhor. Delayashi hambanu Zita ulile, zita tamana yona, hambi shinono, ziteme Yesu, muponisi wanga, utanzitulela mi. Delayashi hambanu Zita ulile, zita tamana yona, hambishi nono, ziteme Yesu, muponisi wanga, utanzitulela mirimu. Eshihambanini, kuna masingita, Yesu kona, Yesu kona, utanzitulela mimi. Eshihambanini Eshihambanini, kuna masingita, Yesu kona, Yesu kona, utanzitulela mirigo. Sieketa shihambano, Shanta Marisa, Sieketa Yesu, Nziwana Timbanga, Ngati Yakona, Lehi Halaleke, Leshihambanini, Sha Yesu. Siekeketa Shanti Kamarisa, Siekeketa
Hallelujah. Kuna masingita Yesu kona Yesu kona Utanzifulela miri Yeshihambanwini. Yeshihambanwini Yeshihambanwini. Yeshihambanwini Yeshihambanwini. Hallelujah. Kuna masingita Yesu kona Yesu kona Utanzifulela miringu Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Tu és, Senhor, o nosso refúgio. Tu és, Jesus, a nossa rocha. Em ti, Senhor, as nossas vidas estão escondidas e guardadas. E a ti, Senhor, nesta manhã cantamos aleluias, porque tu és digno, Senhor, de receber louvor, adoração. Oh, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Glória a Jesus. Aleluias a ti, Jesus. Louvado sejas, Deus. Só tu és digno, Papá. Tu és digno.
exaltamos, Deus, aleluia. Te entronizamos, Rei dos Reis, rendemos glórias a Ti, aleluia. Só Tu és digno, Deus, só Tu és digno, Deus, de receber a honra, a glória, o louvor, a exaltação, aleluia, aleluia, ao Teu nome, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és bom, Senhor, em todo o tempo. Não há Deus igual a Ti. Obrigado, Santo Deus. Tua presença é incomparável. Aleluia. Continue derramando mais, Senhor, mais de Ti neste lugar. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Jesus. Tu és bom, Jesus. Glória ao Teu nome, Jesus. Aleluia. Amém. Com toda a reverência, vamos ouvir a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Quero saudar os amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. E antes de nós iniciarmos a ministração da palavra de Deus, gostaríamos de ter uma palavra convosco de oração. Senhor, nós te queremos glorificar neste dia, Senhor, por mais uma oportunidade que nos dás de transmitir a Tua palavra. E mais uma vez te pedimos que o Teu Espírito venha sobre nós, venha sobre o Teu povo e nos possa abrir a mente, os nossos corações para recebermos a Tua palavra, Senhor. E ela, na verdade, produza fruto para a Tua glória, fruto para a Tua honra, Senhor, e fruto para a nossa edificação. Toca nos corações do Teu povo, mas também, Senhor, vai falar àqueles que não Te conhecem, para que neste dia, Senhor, que celebramos um momento tão glorioso em que o Teu Espírito desceu sobre o Teu povo, sobre os discípulos, Senhor, naquele lugar, naquele cenáculo, que também, Senhor, Tu possas visitar o Teu povo, possas visitar a nossa nação e possas assim, Senhor, ser conhecido para que Tu sejas exaltado e glorificado. Nós oramos, pedimos e agradecemos no nome bendito de Jesus. Amém. Amém. Como
já oramos. Hoje iremos falar sobre o tema Pentecostes. Hoje se convencionou que este domingo é o domingo de Pentecostes, o domingo onde fazemos lembrança deste dia glorioso, deste dia maravilhoso, em que o Espírito Santo, conforme tinha sido prometido, conforme tinha sido predito, ele foi derramado sobre a igreja, foi derramado sobre os discípulos, naquele cenáculo em Jerusalém. E gostaria de, em primeiro lugar, que abríssemos a palavra do Senhor em Atos, no capítulo 1, e vamos ler o verso 7 e o verso 8. São palavras de Jesus. Ele disse assim: não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então temos o versículo 8. Mas recebereis a virtude. Em algumas traduções, recebereis o poder. Recebereis a virtude quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. É bom perceber que Jesus nasce, Jesus vem e ele surge encarnado numa época ou numa dispensação, mas ele também inaugura uma outra dispensação. Então é como se Jesus abraçasse duas dispensações: a dispensação da lei e a dispensação da graça. Jesus, conforme Paulo, isso está claro na revelação de Paulo, escrito em Gálatas 4 e 5. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, que eu vou ler. Diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, quando os tempos tinham chegado ao momento do seu final, ou o momento do final de uma dispensação, quando uma dispensação tinha chegado ao seu fim, à sua plenitude, Paulo diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. O que Paulo está dizendo é que, tendo chegado ao fim de uma dispensação, naquele momento Deus enviou o seu Filho para dar final a uma dispensação, para marcar o final de uma dispensação. Enviou o seu Filho, nascido de mulher, e agora Paulo menciona, nascido debaixo da lei, ou nascido sob a lei. Então mostra que Jesus nasceu debaixo, ainda sob a dispensação da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Esta é uma palavra maravilhosa, esta palavra. Então, nos dá a entender que Jesus veio para um propósito. O propósito da vinda de Jesus é transcendente, esse propósito. Agora, vamos caminhar com as palavras de Jesus em Atos capítulo 1, verso 8, quando nós já lemos que ele está dizendo: então não vos pertence a vocês saber os tempos. Ouçam o que eu vos estou dizendo, ouçam o que já foi predito, ouçam o que eu já falei. Ele já tinha dito, e isso está lá em João capítulo 16, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vocês. Mas quando eu for, eu enviarei o Espírito que da parte do Pai chegará a vocês.
e Ele vos revelará tudo o que eu tenho falado. Ele guiará vossas vidas. Então, é isto que Jesus está dizendo em Atos capítulo 1 e o verso 7 e 8. Não se preocupem com os tempos, não se preocupem com as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, pela sua própria soberania, mas vocês devem perceber isto. Vão para Jerusalém, esperem em Jerusalém, porque vocês receberão o poder. Vocês receberão a virtude quando descer sobre vós o Espírito Santo, que vos capacitará, que vos dará poder para vocês serem minhas testemunhas. O Pentecostes foi algo singular. Como eu já disse, ele marcou também dentro da dispensação da graça, ele marcou o momento. O Pentecostes, a descida do Espírito Santo, marcou o momento dentro da dispensação da graça. Que momento foi esse? Foi um momento predito, porque Pedro, no primeiro discurso que ele faz, depois da descida do Espírito Santo, ele declara isso. Foi um momento dentro de uma dispensação que inicia com o aparecimento de Jesus, com a sua vinda, seu nascimento, seu ministério, sua paixão, sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição. Dentro desse tempo, e são 50 dias após a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo, naquele cenáculo, com cerca de 120 pessoas reunidas, ele inaugura, nós poderemos dizer que o Espírito Santo inaugura a igreja. Ou seja, aquilo que era antes, Deus conosco, Emmanuel, agora Deus realiza essa obra dentro dos seus discípulos. A palavra de Deus diz que naquele momento eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Eles perceberam que algo se interiorizou neles. Pentecostes é, na verdade, essa interiorização de Jesus. Porque quando Jesus promete o Espírito, ele diz: eu voltarei para vocês, eu estarei em vós, eu habitarei em vós. Então, Pentecostes marca essa interiorização. E não só uma interiorização, mas esse reino de Deus, que agora, antes fora, agora ele passa a estar dentro dos seus filhos, dentro da igreja. Ele irá fluir de nós. Jesus, quando fala do Espírito Santo, ele fala sobre isso. Esse Espírito irá fluir de nós, rios de água viva. Não será mais de fora para dentro, mas será do interior da igreja. Deus revelará, Deus guiará a sua igreja de dentro para fora. Deus fará a sua igreja alcançar seus propósitos, seus objetivos, seus alvos, guiada de dentro para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu estava dizendo, o Pentecostes foi singular. Não aconteceu outro Pentecostes. Não vai acontecer outro Pentecostes. Quando nós lemos a palavra de Deus, o que aconteceu naquele dia, nós percebemos que não houve mais repetição daquele momento. Foi um momento que marcou a descida do Espírito Santo, que marcou o início da igreja do Senhor. E esse momento não houve repetição. Foi uma introdução de uma dispensação. Saímos do Emmanuel, Deus conosco, para Dínamos, para o poder, a manifestação do poder na igreja. Não era mais Jesus que saía pregando, não era mais Jesus que saía operando sinais, prodígios e maravilhas. Agora é um povo.
Pedro viu isso, foi revelado a Pedro isso, quando ele escreve lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, vocês são a nação santa, vocês são o sacerdócio real, vocês são o povo escolhido. Paulo fala isso em Efésios, capítulo 2, verso 10, para fazerem as obras de Deus, capacitados para fazer o que Jesus fez. Capacitados para fazer a obra do Senhor. É isto que Pentecostes significa, por isso ele é único no seu acontecimento. Quando ele acontece, Deus está falando do interior da sua igreja. Não esqueçamos que o Pentecostes é a capacitação de Deus para evangelizar, capacitação de Deus para pregar as boas novas, capacitação de Deus para falar daquele Senhor que foi morto, que foi crucificado. Agora a igreja está capacitada. É claro isso, e sempre quando se fala de Pentecostes, sempre se fala de Pedro, porque Pedro que negou, agora é Pedro que se levanta com ousadia e se levanta entre um povo que o persegue, um povo que perseguiu Jesus, um povo que crucificou Jesus. Ele se levanta com ousadia e diz: aquele que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor. Então esta ousadia, este dinamite é uma das marcas do Espírito Santo no Pentecostes. Agora a mensagem está sendo pregada. Eles são judeus, eles falam hebraico, falam aramaico, mas de repente se percebe que a mensagem do Evangelho, as boas novas, está sendo pregada em línguas que nunca antes foram pregadas. Agora se entende que este Evangelho circunscrito a Jerusalém está chegando já, potencialmente, porque as pessoas estavam ali, as várias tribos, as várias nações, os representantes das várias línguas estavam em Jerusalém, na festa em Jerusalém, mas agora percebe-se claramente que o Evangelho está chegando ali mesmo em Jerusalém, ainda em Jerusalém, está chegando a todas as nações. Está chegando, como a Bíblia diz, aos medos, da Mesopotâmia, está chegando a regiões de África, está chegando a todo o mundo, a todas as nações, representado ali pelas diferentes línguas que estavam sendo faladas pelos discípulos. O Pentecostes está dizendo que o Evangelho seria pregado sem limites a todas as nações, sem restrições. O Evangelho chegaria, a mensagem salvadora de Jesus, o Salvador, o Mestre, o Messias, seria pregado em todo o mundo para conhecimento de todas as nações de que Ele é o Senhor, Ele é o enviado de Deus. Essa foi a pregação de Pedro. Foi uma pregação revelando as profecias, mas foi uma pregação para a salvação, com certeza. Jesus tinha dito à mulher samaritana em João, capítulo 14, verso 21 ao verso 23. Ela tinha dito à samaritana: chegou a hora chegou, que nem em Jerusalém. Percebam que naquele momento eles estão congregados em Jerusalém, estão no cenáculo em Jerusalém. Os representantes dos povos estão em Jerusalém. Há uma festa em Jerusalém. Eles estão em Jerusalém. Jesus antes tinha dito à mulher samaritana: nem em Jerusalém, nem em Samaria. Não vai ser nesses lugares, os lugares marcados para adorar
os lugares marcados para a intimidade com Deus, já não é mais em Jerusalém, ou seja, não é só em Jerusalém, não é mais em Samaria ou só em Samaria. Já não serão esses os únicos lugares de adorar a Deus. Nem só os judeus serão o único povo que adorará a Deus, mas Deus procura os que o adoram em espírito e em verdade. O Pentecostes veio dizer que todos os povos, o Pentecostes veio dizer que todas as nações, todas as gentes, todas as línguas, todas as tribos, todo aquele humano criado à semelhança do Senhor, teriam a possibilidade de adorar a Deus em espírito, de adorar a Deus como Ele quer, como Ele deseja ser adorado, em espírito e em verdade. Em todo lugar, Deus seria adorado em espírito e em verdade. O Pentecostes não deve ser usado para uma experiência de avivamento. Por vezes nós vamos ter Pentecostes, houve um Pentecostes, e sabemos o que estamos a dizer com isso, ou o que significa isso para nós. Mas hoje, o Pentecostes, o Espírito Santo derramado no Pentecostes, tem novas experiências para a igreja. Tem novas experiências para marcar a igreja do Senhor. Há novas dimensões em que o Espírito se manifesta hoje com a igreja. Depois daquele dia, depois daquele momento glorioso que os discípulos saem, pregam o Evangelho, a Bíblia relata que em Atos capítulo 8, verso 15 e 17, que outras experiências marcantes para a igreja, marcantes para os discípulos, passaram a acontecer, realizadas pelo Espírito Santo. Em Atos capítulo 8 nós vemos eles em Samaria. Eles chegam a Samaria e naquele lugar eles oram pelos crentes, oram pelos discípulos ali, ou por aqueles que estavam crendo no Senhor, e a Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado e eles perceberam que estava ali uma experiência do derramamento do Espírito Santo. Nós temos em casa de Cornélio, no capítulo 9, logo a seguir, no capítulo 9 de Atos, nós temos uma experiência de Cornélio e a sua família, como o Espírito Santo foi derramado naquele lugar, e eles foram cheios do Espírito Santo, e eles perceberam que ali estava uma forma, ali estava algo que eles distinguiram claramente, que era o Espírito Santo se manifestando, de tal maneira que essa experiência em casa de Cornélio marcou a própria vida de Pedro, quando ele depois dá testemunho de tê-los batizado, de ter batizado aquela família, quando ele diz que, tendo o Espírito Santo que em nós foi derramado, ele estava fazendo menção do dia de Pentecostes. Se o Espírito Santo foi derramado sobre nós, e esse mesmo Espírito está sendo derramado nos gentios, naqueles que não são judeus, como iremos impedir que eles sejam também batizados nas águas? Temos acerca do Espírito Santo, Igreja do Senhor, amados irmãos, nós temos recomendações muito sérias da parte da palavra de Deus. Temos recomendações em Efésios 5:18. Nós temos recomendação do apóstolo Paulo para nos enchermos do Espírito. Temos recomendação em 1 Tessalonicenses para não extinguirmos o Espírito, para que a nossa ação como Igreja do Senhor não seja nunca de extinguir o Espírito, mas fazê-lo buscado entre nós, fazê-lo sempre desejado entre nós, fazê-lo sempre aquele que Jesus falou, que nos guiaria, que nos ensinaria toda
a verdade, para andarmos segundo o Espírito. Segundo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 4, ele diz, para andarmos segundo o Espírito. Em Romanos 8, 14, ele diz, para sermos guiados pelo Espírito. Então, nós temos o Espírito derramado sobre o seu povo. Nós temos o conselho para nos enchermos dele. Nós temos o conselho para não o extinguirmos. Nós temos o conselho para andarmos segundo o Espírito e temos o conselho também para sermos guiados pelo Espírito. O Pentecostes trouxe o início de uma dispensação e ele trouxe também para nós diferentes formas de Deus atuar conosco, de Deus atuar nas nossas vidas. Ele trouxe também diferentes formas de nós percebermos como devemos andar na presença do Senhor, guiados pelo Espírito, não extinguindo o Espírito e cheios do Espírito Santo. Quero dizer que neste momento em que o Pentecostes é inaugurado, no meio dos quase 120 que estavam em Jerusalém, quando Pedro se levantou, ele fez uma referência ao que estava acontecendo. Ele situou. E isso são palavras, eu diria palavras doutrinárias, que para a igreja é importante nós entendermos isso. Ele está dizendo que isto que vocês estão vendo é o que Joel falou. E ele, quando está dizendo isso, nós precisamos perceber o que é que Joel falou. Joel falou numa dispensação, Joel falou num tempo, haverá um tempo, e esse tempo, que tempo é esse? Naqueles dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu Espírito. Eu derramarei do meu Espírito. Joel, bem muito antes deste acontecimento, Joel tem esta visão da parte de Deus, que haveria um tempo que o Espírito seria derramado. O Espírito já estava lá. O Espírito tem uma ação gloriosa. Aprendemos isso nas primeiras páginas da Bíblia, que o Espírito Santo já tinha uma ação maravilhosa no meio do povo, no meio de Israel, com os reis, com os sacerdotes, com os profetas. Deus vinha, derramava o seu Espírito, ungia, capacitava. Agora este derramar é diferente. Este derramar é diferente. Este derramar vai marcar um momento glorioso para a igreja do Senhor. Naqueles dias eu derramarei do meu Espírito. Fez referência a essa profecia Pedro. E qual foi a experiência? A Bíblia diz que eles ouviram o som como vento. Não foi vento, foi como vento. Não foi fisicamente o vento, mas foi um som. Eles ouviram um ruído como vento que soprava naquele lugar. O som se ouvia naquele lugar. O som como o vento, línguas como que de fogo pousadas sobre eles. Línguas como de fogo. A palavra de Deus diz que eles começaram a falar em novas línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Os próprios discípulos ouviam o que estavam falando, mas eles não entendiam porque eram línguas de outros povos. Mas Atos capítulo 2, verso 11, não foi Pedro, não foram os apóstolos, os discípulos que falaram sobre isso, mas o próprio povo testificou que estavam ouvindo acerca das grandezas de Deus. Está escrito em Atos capítulo 2 e verso 11. Eles estavam ouvindo sobre as grandezas de Deus. O Pentecostes veio trazer
grandezas de Deus. O Espírito Santo está trazendo nesta dispensação grandezas de Deus. O Espírito Santo que habita em ti, o Espírito Santo de Deus que habita no povo de Deus, que habita na igreja do Senhor, quer manifestar-se através de grandezas, seja na mensagem, seja no que acontece, seja no que Deus quer operar. Deus quer manifestar suas grandezas. Eles estavam ouvindo acerca das grandezas de Deus. Sim, como o som de um vento, como línguas de fogo repartidas nas cabeças dos discípulos. Uma ação de Deus independente do homem. Deus está inaugurando um momento glorioso na sua igreja. Independentemente, eu repito, independentemente dos homens, Deus está inaugurando um momento. Deus tinha falado com Nicodemos em João, no capítulo 3 e no verso 8. Deus tinha falado com Nicodemos e disse a Nicodemos: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus estava dizendo, ou estava profetizando momentos antes o Pentecostes. O som do vento, a forma como o vento age, para aqueles que são guiados pelo Espírito, são guiados por uma mão de Deus, são guiados pela soberania, são guiados pela onisciência, são guiados pela revelação da parte de Deus. Essa revelação está na sua palavra. O Espírito Santo nos guia à palavra do Senhor. O Espírito Santo nos guia àquilo que Jesus falou, nos revela a sua palavra, nos faz entender a sua palavra. Somos guiados pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como o som de um vento, assim como Jesus falou, eu disse, como Jesus falou com Nicodemos, o Espírito guia a igreja, o Espírito guia o crente. Há uma confirmação aqui. A mensagem do Pentecostes é uma certeza que Deus cumpre aquilo que Ele diz. O Pentecostes é a certeza que Deus cumpre aquilo que Ele diz. É maravilhoso nós pensarmos no Pentecostes como uma prova de que Jesus tinha ressuscitado, de que Jesus estava vivo, porque Ele tinha dito aos seus discípulos: se eu não for, o Espírito Santo não virá a vocês. Mas se eu for, diz a Bíblia, quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo. Jesus agora ressuscitado, Jesus agora ascendido ao céu, essa promessa se cumpre. Ele está vivo. Os discípulos que olharam e viram Ele subir nas nuvens e com certeza, com tristeza porque Ele está indo embora, ouviram aquela voz do anjo dizer: por que vocês olham para cima? Porque aquele que foi é o mesmo que virá. Ao receberem a plenitude do Espírito Santo naquele dia, naquele cenáculo, eles perceberam: Ele está entre nós. A experiência do Pentecostes é para dizer que Ele voltou. Ele voltou não para nós, mas voltou para habitar em nós. Esta é a experiência do Pentecostes, que vem ao longo destes 2000 anos com a igreja. O Espírito Santo está testificando com a igreja, não só que somos filhos de Deus, mas está testificando à igreja que Ele habita na igreja, que Ele está na igreja. Não vemos Jesus fisicamente andando na poeira dos caminhos, mas nós o vemos, nós sabemos que Ele está vivo. Nós sabemos que Ele habita em nós através do seu Espírito Santo. Esta é a maior, a mais gloriosa experiência de Deus no mundo. É a presença gloriosa do seu Espírito
em nós, entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse que foi a mensagem de Pedro, portanto, quando ele ficou de pé, se levantou, quando os discípulos estavam sendo acusados de estarem embriagados, ele disse: isto é o que foi dito, isto é o cumprimento das palavras que foram ditas por Joel. Pedro, quando está fazendo o seu primeiro discurso, depois de ser cheio do Espírito Santo, um discurso veemente, um discurso que demorou cerca de 3 minutos e qualquer coisa, mas um discurso cheio de ousadia, cheio de coragem. Pedro agora está andando na plenitude do Espírito Santo. Ele fala e ele diz, e vou terminar, ele diz que essa promessa, isso que vocês veem, isso que aconteceu aqui, ele diz que isso é a promessa de Deus que se está cumprindo. E ele diz as seguintes palavras: e recebereis o dom do Espírito Santo, porque esta promessa, está em Atos capítulo 2, versos 38 e 39. Recebereis o dom do Espírito Santo. Ele está parafraseando as palavras de Jesus. Ele diz: porque esta promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. No lugar onde tu estás, tu podes dizer, e não vais estar errado, se tu disseres: eu sou um dos que Deus nosso Senhor chamou. Eu sou aquele que Deus chamou. Então esta promessa é para ti também. Aqueles que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, esta graça é para esses. Este dom é permanente para quem é salvo e se mantém salvo. Para quem é salvo e mantém, através da graça do Senhor, através da sua conduta, através desta busca incessante de Deus, este dom está em si. Este dom habita em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Ele permanecerá na igreja. Ele permanecerá no salvo, naquele que é temente ao Senhor, até ao dia da vinda do Senhor e para a eternidade, nos dando graça para continuarmos a adorar e a louvar o Senhor. Não é uma experiência para sermos salvos. Portanto, todos aqueles que me estão ouvindo hoje, que ainda não estão salvos, é uma experiência para os salvos, mas não é uma experiência para a salvação. Não é uma experiência para sermos salvos. Para sermos salvos, nós temos que, e aí está o Espírito Santo, atuando, como disse Jesus, convencendo o homem da justiça e do juízo, convencendo o homem do pecado. Aí está o Espírito Santo trabalhando nesta hora, no teu coração, para aqueles que nos estão ouvindo agora, que ainda não receberam o Senhor como Salvador. Acredita que o Espírito Santo está aí, dizendo para ti que esta palavra é a palavra de Deus e tu podes crer nela, tu podes crer neste Evangelho e tu podes ser salvo, e na salvação o Espírito habitará em ti também. Porque a palavra de Deus diz que nós estamos lavados, nós estamos salvos por termos recebido Jesus como nosso Senhor. E aqueles que receberam o Espírito Santo sobre eles no Pentecostes, Jesus já tinha dito acerca deles em João capítulo 15 e verso 3: vocês já estão lavados pela palavra que eu vos tenho dado. Eu quero agora terminar dizendo que nós vivemos nesta dispensação. Nós vivemos na dispensação do Espírito Santo.
na dispensação da graça, na dispensação do derramar do Espírito, na dispensação de vidas transformadas pelo Espírito Santo. O medroso Pedro, no capítulo 2 e verso 23 de Atos, o medroso Pedro passa a ser destemido e prega com ousadia, acusando até os judeus de terem crucificado, judeus e romanos, de terem crucificado o Senhor. Vidas transformadas, vidas com virtude, vidas com propósitos. Com propósito, o Espírito Santo realiza isso. Dá-nos propósito, dá-nos vida, transforma nossas vidas, muda os corações. Aqueles que gritavam crucificam, estão ali reunidos, estão ouvindo das grandezas de Deus e estão perguntando aos discípulos o que devemos fazer acerca de ser salvos. O que nós devemos fazer? Atos capítulo 2, verso 37. Através do Espírito Santo, através de uma mensagem poderosa, pregada na unção do Espírito Santo, a palavra de Deus diz em Atos 2,41, 3.000 almas foram salvas. Mas também o Espírito Santo, que habita na igreja, vem para mudar o nosso caráter, vem para nos fazer caracterizados com Deus. Gálatas capítulo 5, verso 22. O Pentecostes vem trazer um novo caráter ao homem. A palavra de Deus diz que o nosso caráter será de fidelidade, de longanimidade, será um caráter de temperança, será um caráter transformado pelo Espírito Santo. Também o Espírito Santo, o Pentecostes veio para dizer a todos nós que Deus quer manifestar sua utilidade na igreja, através dos dons do Espírito Santo que Paulo revela em 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 ao verso 10. Deus quer usar sua igreja, o seu povo, nas suas mãos. A utilidade da igreja vem através dos dons do Espírito Santo, vem através de estarmos cheios do Espírito Santo. O Pentecostes não é uma experiência para nós recebermos só, mas para aceitarmos que está em nós o Paracletos, o Consolador, aquele que dá força, aquele que ajuda, está em nós. Nós não precisamos recebê-lo só, nós precisamos entender que Ele habita na igreja, que Ele habita na igreja, que Ele está em nós, e devemos desfrutar isso. Que Deus possa abençoar sua igreja, que Deus possa também tocar naqueles que ainda não o conhecem, para que possam também experimentar, ter esta experiência com o Espírito Santo, e você será guiado por Ele, tu serás cheio dEle, tu serás ensinado por Ele, e Deus te possa abençoar rica e poderosamente. Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Deus nosso Pai, queremos te agradecer pela tua palavra, te queremos agradecer pelo teu Espírito, te queremos agradecer, Senhor, por este momento, e que em qualquer lugar, Senhor, onde o teu povo se encontra, onde alguém, Senhor, está ouvindo a tua palavra, seja um momento, Senhor, em que possa ser cheio do Espírito, mas possa também, Senhor, abrir o seu coração para aqueles que não te conhecem, e também receber a tua palavra, receber Jesus na sua vida, para que este Espírito, habitando nele, ele possa desfrutar também, Senhor, daquilo que tu tens prometido através do teu Espírito, transformação da sua vida. Ó Deus, ser guiado, ser ensinado por este Espírito maravilhoso que nos revela a tua palavra. Senhor, que tu possas abençoar teu povo em todo lugar neste mundo. Que neste dia, Senhor, de uma maneira especial, estamos lembrando o momento em que tu inauguraste a tua igreja através do derramar do teu Espírito. Abençoa nossos corações, abençoa nossas mentes, abençoa nossas vidas. Para a glória do teu nome nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Amém.